Olá, amigos, nossa saudação fraterna, esperando encontrá-los todos em paz, todos abraçados num amplexo fraterno, tendo em cada coração a mensagem de Jesus sendo trabalhada para que ela possa inspirar a todos atitudes benévolas, né? Generosidade, simpatia, gentileza, que isso tudo possa estar já morando no íntimo de cada um, para no devido momento ser aplicada ou aplicadas. Bem, amigos e irmãos, nós vamos dar sequência aos nossos estudos acerca do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar uma expressão que Jesus usou quando, na última ceia, ele está assim, como que se despedindo. Os discípulos, né, os apóstolos ali, os discípulos, eles entenderam pelas palavras de Jesus, depois dele lavar os pés dos próprios discípulos, ele estaria se despedindo, né? Isso que aí fez com que eles ficassem entristecidos, evidente. Depois de 3 anos de convivência fraterna com o divino amigo, eles estavam sentindo agora que ele estaria retornando para o Pai, como ele mesmo vai dizer, né? Que está chegando a hora de ele voltar ao Pai. Isso é bastante significativo, né? Porque a gente sabe que o Espírito puro, ele não volta, ele não habita o planeta. O Espírito puro, ele habita o universo, a casa de Deus, né? Porque os planetas ainda são moradas para os espíritos errantes. Errante é aquele que não tem moradia fixa. Por isso chamamos de errante. Como nós temos os nossos irmãos ciganos, né? Que são nômades, ora estão aqui, ora estão lá. Nós, como espíritos, enquanto não alcançarmos a condição de puro espírito, vamos usar o termo, errando pelos diversos planos, pelas diversas moradas existentes no universo, que é a casa de Deus, né? Então, Jesus é um desses espíritos que convive diretamente com Deus, em função já do seu grau evolutivo. Ele já é um espírito crístico, junto com tantos outros que já existem no universo, que são incontáveis os espíritos que já alcançaram a pureza espiritual. Nós estamos a caminho, ainda estamos aqui num plano de expiações e provas, estamos procurando nos candidatar, né? Nos candidatar a integrar o mundo de regeneração. Mas aí nesse viés tem um ponto importante para que nós entendamos que os planetas, eles têm o seu campo vibratório, como a Terra tem. Então, esse mundo de regeneração, ou melhor, vamos melhorar o termo, mundo em regeneração. Segundo as informações de Chico Xavier, esse começo é em 2057, né? Que não será um planeta regenerado. Levará muitos séculos, né, para que essa regeneração absoluta possa se instalar. Mas a partir de 2057 ele será um planeta em regeneração. O que nós queremos, no caso, chamar a atenção é que para nós habitarmos o planeta A, o planeta B, o planeta C, precisamos estar com o nosso campo vibratório apropriado
às vibrações daquele planeta. Então, o que Jesus fala sobre isso, sobre o herdar a terra? Ele dá, eu gosto de brincar, de dizer que é uma regrinha para que a gente possa alcançar essa frequência vibratória e poder estar, assim, de certa forma, compatibilizado com esse novo planeta, ou essa nova vibração da própria Terra, que será a própria Terra que estará numa frequência vibratória diferente. Ele diz lá, Jesus diz lá nas bem-aventuranças, numa delas ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Qual é a regrinha? É ser manso. A receita é essa, né? É sermos mansos. E para alcançar essa mansuetude, ele começa lá na primeira bem-aventurança, que é o pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira bem-aventurança, Jesus fala da humildade. Se nós quisermos chegar lá na mansuetude, precisamos desenvolver bastante essa chamada humildade, né? Onde então o nosso orgulho precisará ser transformado em fraternidade, né? Em bem-querença. E assim nós vamos seguindo as bem-aventuranças e nós vamos então ver que a regra, ou a regrinha, como eu carinhosamente gosto de falar, está se referindo à mansidão. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa pacífica, ordeira, simples, né? Humilde acima de tudo. Não tem como ser manso sem ser humilde, né? Então, com isso, meus irmãos, desenvolvendo essa mansidão em nosso coração, que vai precisar de uma participação muito grande do aspecto afetivo. Eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar das pessoas, eu preciso gostar do que estiver fazendo. Ah, mas é uma obrigação, mas é uma obrigação, faça com prazer. Isso tudo vai mudando o nosso campo vibratório e vamos nos habilitando para então poder participar deste planeta em regeneração, que é a nossa futura Terra, né? Que lá no Apocalipse, está lá no finalzinho do Apocalipse, falando da Nova Jerusalém, né? Essa Nova Jerusalém é essa terra futura, esse plano futuro que nós espíritas chamamos de planeta em regeneração. Mas é a Nova Jerusalém que João está colocando lá no seu Apocalipse. Aliás, Jerusalém, a palavra Jerusalém, lá na parábola do bom samaritano, nós já vamos vendo lá que a palavra Jerusalém significa, é sinônimo de espiritualidade. O oposto de Jericó, que é sinônimo de materialidade. Então precisamos cuidar com isso para não trocar a nossa Jerusalém por uma Jericó duvidosa, né? Então, amados irmãos, nessa última ceia, Jesus está fazendo aquelas preleções finais, né? E aí chega um momento em que os discípulos perguntam, né? Para onde tu vais, Senhor? Aí ele dá ali ele vai falar das muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele vai falar como resposta a essa pergunta, né? Mas se tu não vai estar mais conosco, como é que nós vamos saber qual é o caminho a seguir? E aí vem o tema da nosso vídeo de hoje, palestra pequena, né?
ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde está escrito isso? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Mas aí, lá em João, nós vamos encontrar todo o processo da última ceia, que eu recomendo que os irmãos dêem uma estudada, né? Então, ele vai dizer que ele é o caminho. Vamos refletir um pouco sobre esse caminho, né? Porque Jesus, se a gente observar bem, ele é o caminho no sentido de que ele deixou uma planta de como nós devemos construir o nosso caminho. Que cada um de nós vamos precisar construir, pavimentar o nosso caminho para palmilhá-lo de forma cristã, mansa, saudável, humilde. Eu disse que Jesus deixou uma planta. A planta que ele deixou não é um vegetal, uma planta. Eu estou falando dessas plantas de engenharia, essas plantas de construção, né? Onde se encontra essa planta? Onde está escrito como nós devemos pavimentar a nossa estrada? Nós vamos encontrar essas orientações, esses desenhos mentais desse material, né, para formar a nossa argamassa moral, a fim de pavimentarmos essa nossa caminhada, nos evangelhos. Temos ali 4 evangelhos que estão ali, que têm ali registrados essas orientações, né? As orientações de como nós devemos pautar a nossa vida, porque é nesse comportamento nosso que nós vamos estar desenvolvendo esse material para que essa pavimentação possa ser. Em outro momento, ele vai falar da porta estreita. Então, é outro detalhe, onde ele não coloca as coisas no sentido de que está nos trazendo facilidades. Até porque nós somos espíritos ainda num nível evolutivo ainda pequeno, né? Então, também reconhecendo isso, porque quanto mais pequeno for o espírito, quanto menos evoluído, mais trabalho ele passa. Ele vê aquelas pequenas dificuldades como grandes dificuldades. Então, nós precisamos ir observando, através do nosso comportamento, para encontrar a porta estreita. Porque Jesus vai dizer que poucos a encontram. Já a larga, todo mundo pode ver, porque a larga é sinônimo de coisa pronta. E quando nós encontramos as coisas prontas, essas coisas, delas, não resultam progresso. Porque o nosso progresso é resultante do esforço que nós fazemos para a construção disto, daquilo e daquele outro. Então vamos entender que o Evangelho de Jesus é essa planta que tem essa orientação, essas diretrizes que nós vamos ter que estudar. O engenheiro civil, né, ele precisa passar aqueles tantos anos de universidade, de faculdade, né, para depois começar então a auxiliar nas pavimentações, auxiliar a construir pontes e assim por diante.
Então nós vamos buscar essa orientação, essa engenharia moral, nós vamos buscar no Evangelho. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas e João. Como fazer isso? Vamos estudar versículo a versículo. Né? Então, nós temos um trabalho muito significativo, muito relevante de Emmanuel, onde ele tem mensagens inseridas em diversos livros, onde ele estuda versículo a versículo. Esse de hoje, por exemplo, nós temos aqui nesse Evangelho por Emmanuel, segundo João. Esse livro todo é sobre o Evangelho de João. Né? Então, aqui são páginas pequenas, né? Onde então ele vai pegar aqui um texto que ele tem num livro chamado Vinha de Luz, capítulo 175. Porque nós temos a coleção Vinha de Luz, né? Que é Caminho, Verdade e Vida, o nome do livro. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz, tem mais um, são 5 livros. Então, nesses 5 livros, os irmãos podem fazer um estudo do Evangelho. Mas pode pegar também na Bíblia, pode ir direto ali em Mateus. Só que a gente não tem a pressa de dizer assim, eu já li Mateus, agora vou ler Marcos. Porque, no fundo, nós não devemos ler. Nós precisamos estudar. É desse jeito que a gente sugere que as pessoas leiam, estudando as obras espíritas, assim como a própria Bíblia. Porque há quem pense que o Espiritismo é contra a Bíblia. Nós não... Quem assim pronuncia não conhece a filosofia espírita, né? Agora, é claro que não só a Bíblia, como qualquer livro, ele não deve ser apenas lido. Né? Podemos até ler numa corrida, ler o livro todo e, de certa forma, ir marcando alguma coisa, que a gente possa depois voltar e estudar, refletindo sobre aquilo, porque só assim, amados e queridos irmãos, nós vamos construir a nossa fé raciocinada. Porque a fé raciocinada é assim. Você parte de um ponto que você acredita. Você começa acreditando. Não tem como desenvolver a fé raciocinada sem começar a crer. Lembrando que Jesus asseverou para Tomé, né? Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Ou seja, nós temos que começar por essa coisa mais palpável, mas ir caminhando para um processo que eu gosto de chamar de ontológico. Você sai do lógico e vai para o ontológico. Gradativamente, são coisas que nós vamos conquistando muito paulatinamente, mas é preciso começar. Né? Quem quiser conhecer Jesus, no sentido de conhecer a sua doutrina, precisamos estudá-la. Né? Então, essas obras de Emmanuel são significativas. Mas então é isso. Vamos conhecer os 4 evangelhos. Né? Emmanuel vai dizer aqui num dos parágrafos: diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Aqui ele pegou a palavrinha verdade ali do caminho, verdade e vida, né? Da expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai dizer, né, que diante de cada discípulo, no reino individual, ou seja, dentro de mim, né, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Ou seja, Jesus, apesar dele usar bastante parábolas e hipérboles, né, nós vamos verificar que ele está sempre revelando. E deixou essas revelações, algumas delas, um tanto veladas, para que com o nosso amadurecimento espiritual nós possamos ir tirando dali a essência daquela mensagem. Né? Então nós começamos com a palavra caminho, né?
para a gente lembrar de que Jesus disse: eu sou o caminho. Só que temos que lembrar que esse caminho é dele, foi ele que palmilhou, foi ele que pavimentou. Só que ele deixou a planta para que nós pavimentemos o nosso. Repito, essa planta é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje a doutrina espírita está aí com uma série de livros que estão aí a nos auxiliar a decifrar essa planta, né? Essas engenharias morais, como eu gosto de falar, né? Porque nós vamos precisar trabalhar isso dentro de nós, porque a pavimentação dessa rua é feita através do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, do nosso afeto, do amor que vamos desenvolver dentro de nós. Porque o amor, meus irmãos, eu gosto, quando falo essa palavra, eu gosto de parar um pouquinho para a gente explicar um pouquinho melhor a vigência do amor, né? O amor é aquele sentimento de afeto, é aquilo que nós sentimos pelo nosso próximo, sentimos pela vida, sentimos por Jesus, por Deus, pela nossa família. O que nós sentimos? Aquilo que nós sentimos quando é afetuoso, isso é amor. E desenvolver isso dentro de nós é um grande desafio. Por quê? Porque vai chegar um momento que esse amor está tão forte dentro de nós que nós não precisamos endereçar para ninguém. Ele é para todas as pessoas. Onde nós formos, nós vamos estar espalhando essa fragrância divina que chamamos de amor, né? Que são os nossos sentimentos. Então, aquela questão de amar os nossos inimigos, nós podemos até nos despreocupar, porque nós não vamos ficar observando quem é amigo, quem é inimigo. Nós vamos ver em todos nossos irmãos, né? Nossos irmãos. E ainda mais, vamos entender que a palavra próximo não é sinônimo de semelhante. Amar o próximo quer dizer amar tudo que nos rodeia, pessoas, animais, plantas, né? A criação divina, tudo, tudo. Então, isso não precisa ser dirigido para isso ou para aquilo, porque nós simplesmente vamos amar e vamos ser carreadores desse sentimento. Então, onde nós formos, a nossa fala, os nossos gestos, as nossas ações, todas serão benéficas, todas serão benevolentes, todas serão indulgentes. Não vamos precisar nem perdoar, porque só precisa perdoar quem se ofende. Então, nós vamos chegar ao ponto de nem nos sentir ofendido e compreender que o nosso agressor é alguém que está pedindo socorro para nós, né? Como disse Jesus lá na multiplicação dos pães. Não tem comida, mestre. E ele só pergunta: que tendes? E aí acharam 5 pães e 3 peixes, uma coisa assim. Então, o pouco que temos, a gente tem a ideia de lá de Jesus ter multiplicado e saciado todas aquelas 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, como eles contam, né? Mas Jesus não foi um panificador. Jesus, ele foi o panificador do amor, panificador moral, panificador espiritual, né? E alimentou a todos, né? Então, quando alguém está, de certa forma, a nos caluniar, a nos agredir, no fundo ele está perguntando o que nós temos de bom para dar para eles, que eles estão carentes, estão necessitados. Evidentemente, meus irmãos, que isso é um ponto a ser alcançado, né? Mas Jesus, como ele está dizendo, eu sou o caminho. Ou seja, procurem fazer segundo essas instruções que eu estou deixando, né? E eu sou a verdade reveladora, como diz Emmanuel aqui, né? Como ele vai dizer, né? Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. É Jesus aqui dentro. Mas eu preciso limpar essa casca que está aqui dentro.
para que eu possa hospedar Jesus, a exemplo de Zaqueu lá, né? Que Jesus diz para ele: desce daí, Zaqueu, que eu preciso que hoje me hospedes em tua casa. Não era a casa física, era a casa interna. Então, nós também gostaríamos de ter esse hóspede divino dentro de nossos corações. Né? Mas, para isso, eu preciso tirar toda essa... fazer essa limpeza egóica, né? Arrogante, de mágoas, essas coisas que ainda nos infelicitam a vida, nos infelicitam a alma, porque são dardos venenosos que consomem a nós mesmos. Porque senão nós vamos estar pensando que tomamos veneno e queremos que o outro, ou esperamos que o outro morra. Isso não vai acontecer. Então, esses dardos são venenosos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, né? A inveja, essas coisas todas, são verdadeiros dardos envenenados, mas que nós temos como anular. Nós temos o antídoto desses venenos, que é o Evangelho de Jesus aplicado. Não resolve eu só conhecer aqui, eu preciso desenvolver esse sentimento em meu coração, né, para ser carreador do amor, carreador da luz, carreador da mansidão, carreador da paz. Né? Além de eu ter paz, eu ser também um pacificador. Né? De formas que, então, nós ainda temos aqui uma outra expressão aqui de Emmanuel a respeito do caminho, que ele vai dizer: aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Então, ele vai falar aqui, né, servir diariamente, né, trabalhando construtivamente. Essa é a grande dinâmica que Jesus nos propõe lá naquelas páginas que nós vamos encontrar nesses 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. E para que a gente possa entender um pouco mais e melhor, vamos compulsar as obras espíritas que nos auxiliam muito nesse entendimento. Né? É bastante importante que a gente, se possível, participar de grupos de estudo, enfim, né? Se disponibilizar a aprender. Porque eu não sei se os irmãos já perceberam que a palavra aprender é o oposto de prender. Então, o aprender nos leva à libertação. É o oposto de prender. Tem as coisas que nos prendem e as coisas que nos libertam, porque o nega o prender. Né? Aprender significa libertação. E Jesus mesmo disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aprender, a busca do aprendizado, é a busca da libertação, meus amados irmãos. E a doutrina espírita é esse consolador prometido que veio para nós, para nos orientar, né? Para que nós tenhamos uma vida em abundância, uma vida espiritual, né? Como Jesus vai terminar aqui dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a vida, na verdade, é do Espírito. E ele ali estava em Espírito. Né? Ele estava naquele corpo aparente, mas em Espírito, manifestando a vida espiritual, que foi o grande desiderato, né? O grande objetivo da sua vinda até nós. Meus amigos, muito gostoso conversar sobre Jesus,
sobre o seu Evangelho, mas nós nos propomos a fazer vídeos curtos de 30 minutos, 31, 32, às vezes 25 minutos, para não tornar cansativo para os irmãos que quiserem se dispor a nos ouvir, assistirem os nossos vídeos, né? Nessa proposta renovadora. É uma proposta renovadora para mim, porque eu sou o primeiro a receber, né? E estamos aqui passando para os irmãos que desejarem participar dessa grande proposta, né? Desse grande projeto de espiritualização nossa, que precisamos definitivamente entender que nós somos espíritos, uma experiência humana. O grande objetivo, o grande desiderato é buscar a nossa espiritualização. Nossa gratidão aos queridos e amados irmãos. Mais uma vez, vamos rogar que Jesus nos abençoe a todos e que cada coração, esses corações generosos que estão ou estarão a nos ouvir, que possam continuar recebendo essas bênçãos sazonadas do plano espiritual luminoso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos e até a próxima. Que assim seja.